Bom, minha gente, nós vamos hoje entrar na lição 10, expansão e oposição da igreja. Nesse capítulo, nós vamos estar percorrendo os capítulos 11 e 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, sempre seguindo aqui a revistinha, né? Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Agora nós temos a seguinte situação. Nós temos uma igreja que saiu daquele ciclo judaico e alcançou os gentios. Temos uma igreja que está em expansão. Nessa expansão, a igreja chega em Antioquia. Aqui na sua revistinha, você tem a expansão da igreja em Antioquia. E aí tem alguns desdobramentos. A missão entre os gregos, a missão grega é ratificada por Barnabé, a missão grega é consolidada por Saulo e a missão grega é autenticada pelas boas obras. Depois disso, nós vamos ter algumas oposições que nós vamos daqui a pouco mencionar. Mas a expansão da igreja em Antioquia. Por que é importante considerar isso? E Lucas faz questão de registrar esse episódio. Aqui nós estamos falando da Antioquia da Síria. Eu estou fazendo essa ressalva porque naquela época havia pelo menos 16 cidades chamadas Antioquia. Mas esta em particular é Antioquia da Síria. Nós não estamos tratando de uma cidade qualquer. Pense bem, primeiro século da era cristã, esta cidade de Antioquia tinha 500.000 habitantes. 500.000 de pessoas moravam nessa cidade. Era uma cidade muito próspera, populosa, uma cidade, para você ter uma ideia, a rua principal desta cidade tinha 7 quilômetros. A rua principal, e era toda ela com uma calçada feita em mármore, de um lado e do outro. Nós não estamos falando, portanto, de uma cidade qualquer, né? De uma cidade muito rica. Ela é tão famosa na história que ela recebeu a alcunha de Antioquia, a cidade dourada. Quando na história ela recebe esse nome, a cidade dourada, é para poder justamente mostrar a grandeza desta cidade. Era uma cidade muito rica, muito próspera. Mas o Evangelho chegou lá. O Evangelho chegou em Antioquia. Não se sabe exatamente de que maneira, mas pode-se imaginar algumas possibilidades. Porque quando houve a perseguição em decorrência da morte de Estevão, e foi desencadeada aquela perseguição lá atrás, os crentes se espalharam por toda parte, inclusive em Antioquia. Então é muito provável que nessa ocasião, esses crentes que foram para Antioquia levaram o Evangelho para essa cidade. E pode ter sido também até antes, porque no dia do Pentecostes, quando houve aquela manifestação extraordinária do Espírito Santo, nós não podemos esquecer que estavam lá pessoas de várias partes do mundo, inclusive de Antioquia, e foram mais de 3.000 pessoas que se converteram a Cristo. Então, pode também ter ocorrido de pessoas de Antioquia, naquela ocasião, terem se convertido a Cristo, e quando voltaram para a sua cidade, então, semearam a palavra, espalharam a palavra. Ou seja, há algumas hipóteses, e a gente está aqui considerando hipóteses. E o fato é que esta é uma cidade onde a igreja tem crescido, onde o Evangelho tem produzido frutos, produzido resultados extraordinários.
E isso é tanto que os apóstolos resolvem fazer a confirmação da igreja em Antioquia. E como os apóstolos estão no seu trabalho itinerante, dando cobertura à obra em muitos outros lugares, coube aos presbíteros, que eram pessoas que cuidavam da organização, da administração da igreja em Jerusalém, enviarem Barnabé para Antioquia, para confirmar a igreja, porque nesse momento a igreja precisa ser ensinada, ela precisa ser alicerçada na palavra, ela precisa ser alicerçada no conhecimento de Cristo. Então, tem que mandar alguém para fazer esse trabalho. É quando Barnabé é enviado para lá. Barnabé é uma pessoa que, dentro do contexto da igreja, é uma pessoa muito querida, muito respeitada, uma pessoa muito honrada, porque ele era um homem sério, responsável, mas extremamente temente a Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Ele sabia ensinar muito bem, tinha conteúdo para isto, não só a habilidade, mas ele tinha conteúdo para isto, e era muito aceito, ele circulava muito bem por toda aquela cristandade. Então, ele chega em Antioquia para esta missão. Só que Barnabé entende que a missão é muito árdua, é uma missão muito grande, é uma missão que ele sozinho não poderá dar conta. O que ele faz? Ele dá um pulinho em Tarsis e lá ele chama Paulo, que na época é Saulo, né, até então. E quando ele chega em Tarso, ele encontra Saulo, que já está lá, era a cidade dele, já morava ali mesmo. Ele está lá há pelo menos 10 anos, depois da sua experiência em Damasco. 10 anos depois da sua experiência em Damasco. Ele está lá em Tarso e Barnabé diz: Saulo, eram amigos, fizeram amizade lá atrás, quando, depois de 3 anos da conversão, ele se apresenta aos apóstolos, é Barnabé quem faz essa apresentação. Ele é orientado pelo Espírito Santo a não ficar em Jerusalém, e ele então vai para Tarso, que era a sua cidade natal. Bom, ele está lá, é amigo, Barnabé e Saulo são amigos, então Barnabé chama Saulo. Não se sabe exatamente por que ele quis chamar Saulo, mas pode-se cogitar que, como Barnabé sabia que Saulo era mestre, era um profundo conhecedor das Escrituras, era um professor por excelência e havia sido chamado por Cristo para ser pregador para os gentios, então Barnabé viu aí a oportunidade. Eu não vou poder fazer esse trabalho sozinho aqui em Antioquia, vou chamar então um mestre. E foi chamar Saulo lá em Tarso, e ele vem e os dois vão para Antioquia fazer o trabalho. Isso é muito significativo, porque ali você tem uma comunidade muito forte, você tem uma comunidade onde a igreja já está presente, a igreja está crescendo, a igreja está se fortalecendo, existe uma sede de saber, uma sede de conhecer, e não tem pessoas para ensinar. Então, Barnabé e Saulo são as pessoas que nesse momento estão ali para fazer esse trabalho. Então eles chegam e confirmam a igreja. Confirmar a igreja é essa expressão que vai aparecer vez por outra na Escritura. Esse confirmar a igreja é levá-la à edificação, consolidar a igreja, consolidar os crentes na fé. Então eles vão para lá com a missão não de evangelizar, mas de edificar na fé, porque já havia sido evangelizado, já havia se criado uma igreja, se plantado uma igreja, agora precisa ensinar a palavra. Para quê? Para que essa igreja cresça fortalecida, para que essa igreja cresça solidificada na palavra, para que esses
crentes, inclusive, se multipliquem, para que essa igreja possa expandir-se. E isso é significativo, isso é muito importante. E é nesse contexto aqui que vão acontecer algumas coisas que até então a igreja esta igreja em particular não havia experimentado. Nós temos uma igreja em Jerusalém que é muito forte, é uma igreja que é missionária, ela que estende os braços para ajudar missões em todos os lugares do mundo da época, mas há um profeta que se manifesta ali para Barnabé e Saulo, para a igreja chamada Ágabo, e ele vai dizer o seguinte: olha, virá um tempo de fome, e esse tempo de fome vai trazer grandes transtornos na Judéia. Ágabo é um profeta de Deus, e isso vai acontecer de fato, e isso acaba acontecendo no império de Cláudio César. E a Judéia passa por uma crise muito forte, e os irmãos passam a padecer necessidades. Mas uma igreja que era tão forte, onde as pessoas eram tão abastadas e ajudavam-se mutuamente, e um vendia uma coisa, dividia com o outro que tinha necessidades, e todos tinham tudo em comum, todas as necessidades eram supridas, e mandavam ajuda para várias partes do mundo da época, mas agora essa igreja está passando por necessidades materiais, porque a fome alastrou-se por toda a Judéia. Nesse momento, essa igreja de Antioquia é que vai ser a igreja missionária. É justamente fruto do ensino de Barnabé e de Saulo que vai levar essa igreja a atingir esse nível de maturidade. E prontamente essa igreja vai estender a mão para aqueles irmãos da Judéia. E quem vai levar, inclusive, essa oferta, essa contribuição, para quem vai levar esse suprimento? Saulo e Barnabé. Que a igreja confiava neles, confiava na idoneidade deles, na honestidade deles, na maturidade deles. Então isso é muito importante para nós, porque isso vai mostrar que uma das características de uma igreja madura é esta: é a sua capacidade, a sua habilidade, a sua disposição em servir. E é aquela coisa, estar servindo não é esperando algo em troca. Não há honra, não há mérito nisso, de maneira alguma. A honra e o mérito é justamente em servir sem esperar algo em troca. E essa se torna uma igreja missionária, essa igreja de Antioquia. Nós não podemos esquecer que é esta igreja que vai mandar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária de Paulo. Eles saem numa primeira viagem missionária a partir desta igreja. Então, nós temos aqui uma igreja que está sendo edificada na palavra, porque recebe 2 grandes mestres. Você tem aqui uma igreja que está sendo amadurecida, porque tem recebido um ensino de qualidade, ela tem aberto o coração para receber este ensino e tem colocado em prática esses ensinamentos. É nisto que se configura o crescimento e a maturidade dessa igreja. Ela não só recebe o conhecimento, mas ela o transforma em ação. Então, quando nós vemos essa igreja, uma igreja grande, uma igreja sólida, estendendo a mão para ajudar os seus irmãos lá do outro lado, lá na Judéia, em Jerusalém em particular, que estão passando por necessidades materiais, você vê nesse gesto uma igreja madura, uma igreja sólida. Porque o cristianismo, a gente abriu um espaço aqui para entrar nessa questão, o cristianismo,
só é cristianismo quando ele é manifestado em ações de amor, de caridade, ações de bondade, de misericórdia, de justiça para com o outro. Necessariamente, o outro não tem que ser aquela pessoa próxima de mim, ligada a mim. Às vezes é uma pessoa que eu nem sei quem é, às vezes é uma pessoa que está distante, mas é uma pessoa que padece necessidade e que eu sei que posso ajudar e sei que ela precisa, e então, como cristão, eu vou lá e ajudo. Esse é o ponto. Mas aqui eles estão colocando em prática um ensinamento que mais tarde você vai encontrar na própria Escritura, no próprio ensino apostólico, que nós precisamos ajudar a todos, começando pelos domésticos da fé, ou seja, começando pela nossa própria comunidade. Nós não podemos ignorar os de casa, começamos pela nossa casa. Depois nós vamos alcançando os vizinhos e daí a pouco os mais distantes, mas vamos estendendo as mãos a todos. Não podemos negar o auxílio. E aqui nós temos uma igreja que aprendeu a ser madura, e aprendeu a ser madura na medida em que absorveu o conhecimento da palavra de Deus, na medida em que absorveu os ensinos que Barnabé e Saulo levaram. Isso é bem significativo. Outra coisa importante de considerar dentro desse contexto de Atos é que essa igreja está crescendo. Aqui nós citamos em Antioquia, mas a igreja está crescendo em todos os lugares, em todas as partes. Aí nós temos uma igreja que cresce em qualidade, primeiramente, em qualidade espiritual, ou seja, espiritualidade. Como assim? É uma igreja que aprendeu de tal forma a mensagem do Evangelho de Cristo, o conteúdo da mensagem de Cristo, que ela se tornou amorosa, ela se tornou uma igreja empática, sensível às necessidades do outro. Isso é uma característica de uma igreja madura, de uma igreja fortalecida. Todos estão unânimes ali, orando, ou tendo vida de oração. Não é porque eles estão todos juntos no mesmo lugar orando, mas orando no sentido de que todos eles vivem vida de oração, todos eles vivem em comunhão, todos eles vivem alicerçados na palavra, eles creem naquele ensino, recebem aquele ensino, praticam aquele ensino e respondem com ações de acordo com o ensino recebido. Isso denota uma igreja que cresce, uma igreja que é forte, uma igreja que é madura. Agora, isso está acontecendo no cristianismo daquela época, em todos os lugares. A igreja de Jerusalém enfrentou aquela crise da fome que varreu a Judéia, superou aquela situação. A igreja continua crescendo, continua prosperando. É a espiritualidade aí, é esse fortalecimento da espiritualidade, dos valores, das virtudes cristãs na vida das pessoas, né? Aí nós temos o relato de Lucas. Dentro da Judéia, nós temos o relato de Lucas agora com a presença de Pedro, o apóstolo, mas não só ele, nós vamos ter outros, inclusive aqui nós vamos mencionar Tiago, e nós vamos ter também uma figura que vai entrar em cena e logo sair também, que é Herodes Agripa I. Por que a gente está mencionando isso? É o que Lucas cita. Lucas menciona essa experiência, essa passagem nos Atos dos Apóstolos, porque é significativo. Na igreja não era só alegria, como lá em Antioquia.
prosperidade, igreja crescendo, igreja se fortalecendo, o evangelho se expandindo, o reino de Deus se expandindo. Não é só isso. Agora nós estamos no outro cenário, que é Jerusalém, onde os apóstolos estão, e a igreja sofre perseguição. Essa oposição vem por parte de Herodes. Esse Herodes Antipas, esse Herodes Agripa I, ele vai se levantar contra a igreja, porque ele quer agradar um público, que são os habitantes de Ciro e de Sidom. Ele quer agradar esse povo, ele quer glórias, ele quer honras, e ele é uma pessoa inescrupulosa, ele é uma pessoa má, uma pessoa ruim, ele é a personificação do mal. Herodes Agripa I. Agora, não é de se estranhar que ele seja assim, quando a gente vê o histórico familiar. Ele foi neto de Herodes o Grande, que mandou matar as crianças de 0 a 2 anos, para ver se dentre elas matava Jesus. Ele é neto desse. Mas ele é também sobrinho de Herodes Antipas. E Herodes Antipas foi aquele que mandou decapitar João Batista. Ó a família, ó o histórico familiar do cara. O avô mandou matar as crianças de 0 a 2 anos para ver se matava Jesus. E o tio, Herodes Antipas, mandou matar João Batista. Agora este é o Herodes Agripa I. E ele é tão ruim assim? Sim, ele é ruim. Ele prende os apóstolos, prende Tiago, prende Pedro. Só que Tiago, ele executa de imediato. Manda matar Tiago. Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu. E quando ele manda matar Tiago, ele faz isso para cair nas graças do povo, porque o povo odeia os cristãos, o povo odeia os apóstolos, odeia a igreja. Então, quando Herodes faz isso, o povo gosta, porque o povo entende que Herodes é a favor deles, é a favor do povo. Mandou matar aquele que o povo considerava inimigo. Agora veja, a igreja está passando aí por uma situação de terrorismo, porque ela está sob ameaça. Estão prendendo seus líderes, os cabeças, já até executaram um dos apóstolos. Até então a perseguição tinha alcançado os crentes e até diáconos com a morte. Mas é a primeira vez que um apóstolo é executado. Um apóstolo é a primeira vez. Então, isso é um fato terrível, porque cria um clima de terrorismo, numa tentativa de abafar o movimento do Evangelho, o mover do Espírito. E nesse mesmo momento, Pedro é jogado na prisão. Mas como outrora Pedro já havia sido preso e escapado da prisão, você há de lembrar que foi um ato miraculoso, quando Deus mandou o anjo ir lá tirar Pedro e João da cadeia,
Para não ocorrer de novo a fuga de Pedro, Herodes manda reforçar a guarnição. E Pedro é fortemente guardado, inclusive com guardas dentro da cela com ele, algemados com ele, acorrentados com ele, para não ter dúvida. Porta trancada, guardas do lado de fora, guardas fora da prisão, em todo lugar eles estavam ali para garantir que desta vez Pedro não iria escapar, porque no dia seguinte ele seria executado. Mas os planos de Deus eram outros. Os planos que Deus tinha eram completamente diferentes daqueles que estavam na cabeça de Herodes. Pedro está preso, mesmo assim, ele dorme profundamente na cadeia, ou porque ele estava descansando no Senhor, entendendo que o que ele podia fazer naquele momento era tão somente descansar em Deus, que não adiantava perder a noite de sono, se desesperar, porque isso não o tiraria da cadeia, nem o livraria da morte. Portanto, se chegar a hora dele, tudo que ele teria que fazer é descansar no Senhor e deixar Deus no controle. E ele dormiu profundamente. Nesse meio tempo, a igreja está reunida na casa de Maria, Maria, mãe de João Marcos. João Marcos, primo do Barnabé. Mesmo João Marcos, que depois vai escrever o evangelho que leva o seu nome. A igreja está lá orando para que Deus livre Pedro, liberte Pedro. E aí vai surgir um fato curioso. Lá pelas tantas, o anjo de Deus se apresenta a Pedro na cela, chama Pedro, mas Pedro está dormindo profundamente. E o anjo toca Pedro para despertá-lo, ele desperta, mas meio sem saber se é real ou se é um sonho aquilo. E ele se levanta e o anjo o manda acompanhá-lo e Pedro o acompanha. E até então ele está meio que acreditando que seja um sonho. E o anjo o conduz para fora e o leva pelas ruas até chegar diante da casa de Maria, onde a igreja estava reunida em oração. E ali o anjo desaparece. Nesse momento é que Pedro se dá conta do que está acontecendo. Não foi um sonho, foi uma realidade. E mais uma vez o anjo tirara da cadeia milagrosamente. Os guardas continuaram dormindo, tudo continuou no lugar, só que agora na cadeia Pedro não está mais. E ele bate a porta para entrar. A igreja está lá em oração, pedindo que Deus opere o milagre. E aí que vem um fato curioso que eu quero destacar. E então, uma menina chamada Rode ouve o bater na porta e vai atender. E quando ela abre, vê que é Pedro, porque ela identifica a voz. E fecha a porta e sai correndo, desesperada. Não deixa Pedro entrar. Ela está tão desesperada, tão inacreditável ver Pedro ali, que ela corre para dentro e avisa os outros: Pedro está lá fora. E eles têm dificuldade de acreditar. Eles: não, mas é Pedro, está lá fora.
E eles com medo, pode não ser, pode ser uma armadilha, e finalmente todos eles resolvem ir em conjunto, abrir a porta e olhar, e é Pedro mesmo. Mas veja que curioso, que a gente às vezes não se dá conta disto, mas isso pode estar acontecendo conosco, e isso acontece frequentemente. A igreja está orando para que Deus liberte Pedro da prisão. E Deus ouve a oração, instantaneamente liberta Pedro da prisão. Mas a mesma igreja que está orando para isso acontecer, não acredita que Pedro esteja lá na porta liberto. E quando a menina insiste, diz, mas é Pedro que está lá. Então se diz, não, mas não pode ser, ele está preso. Como que ele está na porta? A igreja está orando por um milagre, mas ela mesma não está acreditando nesse milagre. Quantas vezes isso acontece conosco, crentes de hoje? A pessoa pede a bênção, mas não crê quando a bênção é dada. É curioso esse fato, essa situação. E eles levaram muito tempo para ir atender a porta e deixar Pedro entrar, e quanto mais tempo ele fica na rua, mais perigo ele corre. E quando finalmente resolvem abrir a porta, vão todos juntos, que é para um dar segurança ao outro se for uma armadilha. É quando veem que é Pedro, então ele entra e conta o que aconteceu, todos se alegram. Mas observe que às vezes nós estamos tão envolvidos na nossa oração, no nosso clamor a Deus, que não percebemos a resposta de Deus. Porque estamos muito ocupados pedindo, clamando, orando, chorando, que quando Deus responde, a gente nem percebe que Ele já respondeu. Nós precisamos entender que se nós pedirmos a Deus em oração, crendo, receberemos. Temos que ter isso muito claro. Porque às vezes parece que na nossa cabeça funciona assim. Se é uma coisa banal, eu até acredito que Deus vai me dar. Mas se é uma coisa extremamente difícil, aí eu já não tenho muita certeza não, se Ele vai dar. E o que eles estavam pedindo ali não era uma coisa simples. Era tirar Pedro da cadeia, onde ele estava preso dentro de um cárcere, algemado em 2 soldados, fora todos os outros que estavam do lado de fora da cadeia, fazendo a guarnição. Não era algo simples que eles estavam pedindo. Mas se você pede com fé, para Deus não há impossíveis, ou seja, tudo é simples para Ele. Tudo é simples, complexo para nós, mas para Ele tudo é simples. Precisamos nos dar conta disso. Bom, o fato é que agora Pedro está livre da cadeia, mas haverá uma festa, é para Pedro estar na cadeia, o rei vai se apresentar em público, e chega aos ouvidos do rei que Pedro escapou da cadeia. Como? Se ele estava numa cela fechada, com 2 guardas algemados nele, e outros guardas fora, como que esse homem escapou da cadeia? Eles não eram capazes de explicar isso. E a lei romana era muito cruel, de uma maneira geral. Se um preso escapasse, os guardas daquele turno, que foram responsáveis pela negligência, pela fuga, receberiam aquela pena
destinada ao preso fugitivo. Se essa pena era pena de morte, então era isso que eles iriam sofrer. No entanto, dentro da jurisdição de Herodes, essa lei não era obrigatória. Essa pena não era obrigatória. Ou seja, Herodes não era obrigado a penalizar com a morte aqueles soldados que deixaram Pedro escapar. Ele não era obrigado, porque dentro da sua jurisdição isso não era obrigatório. Mas em se tratando de Herodes Agripa I, que era uma pessoa ruim, era mau, pelo simples prazer de fazer a maldade, ele optou por executar todos os guardas responsáveis por cuidar para que Pedro não fugisse. E ele executa todos eles. Simplesmente porque ele quis fazer isso. Mas ele não era obrigado a fazer isso. Ele podia aplicar outro tipo de punição. E então, ele vai se apresentar ao público, e Tiro e Sidom, que recebiam favores da Judéia, cidades que recebiam favores do governo da Judéia, por algum motivo que Lucas não cita, o rei estava insatisfeito com eles, com Tiro e Sidom. E então eles queriam aproveitar a festa para bajular o rei e voltar a receber os favores dele. E é quando eles, na hora em que o rei vai se apresentar, eles chegam com aquela roupa toda prateada, roupa de gala, e faz um discurso eloquente. Pelo dizer de Lucas, embora ele não nos diga qual foi esse discurso de Herodes, mas ele parecia ter um dom para usar da palavra, e parecia que ele discursava muito bem, sabia trabalhar muito bem as palavras, de tal maneira que aquele povo ali presente, Tiro e Sidom em particular, aquele povo ficou tão encantado com o discurso dele que bradou: é um Deus, não é um homem. E Herodes aceitou isso. Herodes encheu seu ego. Herodes se convenceu de que ele era uma divindade. Agora nós temos aí uma cena de idolatria. Nós temos pessoas idolatrando um homem, e nós temos um homem se convencendo de que ele é Deus. Lucas registra que por ele não ter dado glórias a Deus, ou seja, ele deveria ter dito: não, eu não sou um Deus, eu sou um homem, glorifique a Deus. Como ele não fez isso, ele reconheceu em si mesmo que ele era uma divindade. A Bíblia diz que Deus o feriu de morte. Talvez até aquele anjo lá, que tirou Pedro da prisão, foi o mesmo que feriu Herodes de morte. Fato é que 5 dias depois, Herodes estava morto. Ele adoeceu instantaneamente ali, diante do povo, no estômago, algo terrível. E aquilo o corroeu de dentro para fora. Depois de 5 dias, de acordo com Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo diz que 5 dias depois, Herodes estava morto. Apodreceu de dentro para fora. Deus não dá a sua glória a ninguém. Ele não divide a sua glória. Porque Deus é somente Ele. E a glória dele é dele. Ele não divide com ninguém.
Ou seja, o que Herodes estava fazendo era tentando matar Pedro, porque ele prendeu Pedro para matá-lo no dia seguinte, após a festa. Mas ocorreu exatamente o contrário dos planos que ele tinha. Pedro foi liberto e Herodes morreu. Talvez seja aquilo que a Escritura diz lá em Provérbios 11:8. Deus tira o justo, tira o seu filho daquela situação embaraçosa, daquela condenação, e no lugar dele coloca o ímpio. Deus tirou Pedro daquela condenação à morte e no lugar dele colocou Herodes. Herodes foi quem morreu. Herodes cavou a sua própria sepultura. Ou seja, o que nós podemos extrair deste relato de Lucas? O que nós podemos extrair é que, como Herodes, um homem arrogante, um homem que se bastava, um homem que achava que ele tinha nas mãos o poder da vida e da morte, ele tinha o destino das pessoas em suas mãos, via-se como um próprio Deus. O seu fim foi trágico, foi a morte imediata. Nós temos que aprender nisso, que não temos o direito de querermos assumir o lugar de Deus. Deus é Deus. Nós somos homens, somos mulheres, somos pessoas. Nunca seremos deuses. Por mais que nos esforcemos, por mais que nos consagremos, nunca seremos deuses. Deus é Deus e somente Ele é Deus. A glória só pertence a Ele e a mais ninguém. Nós temos que andar com humildade, com simplicidade, reconhecendo as nossas capacidades, sim, mas sempre cientes e conscientes de que somos pessoas criadas por Deus e, na melhor das hipóteses, usadas por Deus. Mas nunca seremos deuses. Herodes pagou um preço muito alto por achar que era Deus. Tiago deu a vida dele pela causa de Cristo. Um homem íntegro, temente a Deus, que foi ceifado desta vida pelo único fato de servir a Deus. Herodes achou que com isso estaria impedindo o avanço da igreja. Não. Ele só começou a cavar a própria cova fazendo isso. A igreja estava ali comovida com a morte de um dos seus apóstolos, mas nem por isso deixou de crer em Deus, de confiar em Deus, de fazer a obra de Deus. A igreja continuou em oração, continuou firme e fiel na presença de Deus. Isso é uma lição para nós. Porque às vezes o crente, por muito menos, abandona Cristo, abandona a igreja, abandona a fé. Porque perdeu o emprego,
porque foi reprovado no concurso, porque o pastor olhou torto para ele, não quer mais saber de Cristo, ou porque a igreja deu uma cesta básica para aquele, não deu para ele, não quer mais saber da igreja. Sabe, coisas banais, coisas idiotas. E a pessoa abandona Cristo, abandona a fé, abandona a igreja. Tiago foi assassinado, líder da igreja, apóstolo, mas a igreja continuou firme na fé, inabalável na fé, firme nos caminhos do Senhor, e a igreja só cresceu, só cresceu. Nós precisamos fazer aquilo, alguém disse certa vez o seguinte: diante dos problemas, diante das perseguições, diante das lutas, eu mantenho a minha cabeça erguida e os meus joelhos dobrados, e a vitória está bem diante de mim. É isso que nós precisamos fazer, porque foi isso que aquela igreja fez. Pedro é outro exemplo que nós precisamos tomar para nós. Ele foi preso, foi algemado. Qual o seu crime? Servir a Cristo, servir a comunidade, fazer o bem a todos. Mas quando ele estava na cadeia, ele não se desesperou. Ele não questionou: cadê Deus? Onde é que tu estás? Por que eu estou aqui? Como deixaste isto acontecer comigo? A Bíblia diz que ele dormiu profundamente. Só é possível fazer isto alguém que está em profunda paz. Tem uma absoluta certeza de que ele está em mãos seguras, melhores, e que ele não tem que se preocupar, ele não tem que se desesperar, porque o seu desespero não o tirará da cadeia. O seu desespero não mudará a sua situação. O que ele tem que fazer é descansar no Senhor. Era o que o salmista dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o que o Senhor fez? Tirou Pedro da cadeia. Mandou o anjo ir lá, tirar Pedro da cadeia. São lições. Então, ao invés de entrarmos em desespero porque a doença bateu na nossa porta, porque o desemprego bateu na nossa porta, porque a injustiça bateu na nossa porta, a ingratidão bateu na nossa porta, a traição bateu na nossa porta, ao invés de perdermos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ao invés de murmurarmos contra Deus, nós temos que descansar no Senhor, porque este é o momento da nossa total impotência. É o momento em que não há nada que possamos fazer e que, portanto, precisamos erguer a cabeça, dobrar os joelhos e deixar Deus trabalhar. Porque Ele sempre manda o anjo para resolver por nós o que nós não podemos fazer. Mas nós temos que descansar nele. Precisamos orar, precisamos confiar, precisamos descansar. Porque as lutas vêm e vão. Não precisamos nos desesperar. Esses dias estava com a minha saúde bastante abalada e alguém, muitos amigos meus souberam, que eu mesmo comuniquei, e alguém disse: mas como que o senhor está? O senhor está abalado com isso? Eu digo: eu não tenho por que me abalar, nem por que me preocupar, porque apesar de eu estar doente, eu estou vivo, e a graça de Deus continua comigo, e é próprio do ser humano adoecer, é próprio da natureza humana o enfermar. A minha fé não depende do meu estado de saúde estar bom. A minha fé depende única e exclusivamente de saber que Jesus morreu por mim, e que Jesus me salvou, e um dia vai me levar para a glória dele. Minha fé continua mesmo, não tenho que me desesperar. Por quê? Porque a vida é assim.
Uma hora estamos lá em cima, felizes, rindo com tudo, outra hora estamos lá embaixo. Por quê? Porque a gente está subindo montanha, descendo montanha, subindo montanha e descendo montanha. Mas é assim que construímos a vida. Não é um plano só. É com altos e baixos, subidas e descidas, e de vez em quando uma curva, bem ali. Mas nós temos que continuar em frente. Então, que possamos extrair dessa experiência de Atos dos Apóstolos, dentro desse contexto, essas lições para a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe e nos dê muita graça, e que nós possamos, como disse alguém, e já citamos hoje 2 vezes, permanecer de cabeça erguida, joelhos dobrados, porque a bênção da vitória está bem ali, adiante de nós. Até o próximo encontro, se Deus quiser.